Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Vamos lá conhecer agora algumas das principais formas mais utilizadas. Eu vou começar aqui com algumas que, caso você conheça, ok. Se você não conhece, é muito importante para a questão da formatação dos dados de texto em Excel, tá bom? Imagine que você tem uma planilha e você deseja deixar ela como padrão, como uma de repente que a empresa utiliza, ou uma que você já tem existente, e você vai transformar ou preparar essas informações aí para que elas estejam de forma bacana, tá bom? Para que possa iniciar aí uma padronização, uma visualização melhor, mais clean do banco de dados, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu utilizei aqui, estou utilizando a mesma base de dados das aulas anteriores, e aí agora nós vamos ver como que eu vou transformar, por exemplo, para deixar de uma forma padronizada, o nome da pessoa que está nessa tabela em maiúscula, tá bom? O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui em fórmula, tá? E aí eu vou digitar, ó, vou pegar aqui tudo e vou digitar aqui maiúscula, vou colocar só my e vou ir texto, ó, vou buscar aqui em texto, ó, maiúscula, tá vendo? Vou dar 2 cliques aqui em maiúscula e ele vai perguntar qual é o texto que você quer transformar em maiúscula. E eu seleciono, eu quero a coluna A, tá? Linha 2. Eu vou selecionar, ele dá um ok, veja só que bacana. Ele já transformou, e eu dou 2 cliques aqui, ele já transforma toda a minha base, ou seja, toda a minha coluna A, ele vai transformar em maiúsculo. Anderson, não. Eu imaginar que toda essa coluna aqui, toda essa informação esteja em minúsculo. E aí, ou em minúscula, na verdade. Eu quero transformar de maiúscula para minúscula. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou em funções novamente. Eu vou pegar em texto. Vou descer um pouco mais aqui. E aí vai ter minúscula. Então, qual é a coluna que você quer transformar em minúscula? Eu vou pegar o nome, que está em maiúsculo, ou o texto que está em maiúsculo, e transformar em minúsculo. Se eu der 2 cliques aqui no finalzinho, eu vou ver que ele vai ser transformado em minúsculo, ok? Além disso, o que eu posso fazer, Anderson? Ok, foi transformado em minúsculo, mas é nome, eu preciso ter pelo menos a primeira letra. Eu preciso ter pelo menos a primeira letra maiúscula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa informação, ao invés de transformar em minúscula, vou acrescentar aqui, veja bem, e vou utilizar novamente a mesma fórmula. Só que agora eu quero transformar a primeira célula em maiúscula. Então eu vou em fórmulas e vou digitar aqui pri ponto, que ele vai trazer as fórmulas de primeira maiúscula. Quando eu coloco a fórmula pri ponto maiúscula, ele entende que é a primeira letra de cada palavra, eu vou colocar em maiúsculo. Qual que eu vou utilizar? Eu vou colocar aqui, ó, a linha F12 que está em maiúscula e vou deixar. Olha o que ele fez? Ele colocou a primeira maiúscula e as demais minúsculas. E aí eu dou 2 cliques e ele transforma toda a tabela para mim nessa formatação. Bacana? Ainda tem mais. Vamos agora para a fórmula de concatenar. O que significa isso? Eu posso juntar vários dados de colunas diferentes em uma única célula. De que forma? Eu vou utilizar a fórmula de concatenar, que significa junção de dados, ok? Então eu vou em fórmula, presta atenção, e procuro concatenar. Ele pergunta quais são as informações que você quer unificar. Eu quero unificar a coluna A, que é o nome, mais o sobrenome. Mas se eu fizer isso, ele vai juntar Marcelo e Santos numa única informação. Veja bem, texto 2, eu quero o sobrenome. Se eu der um ok, olha o que ele faz. Ele unifica literalmente. Você pediu para juntar, ele vai juntar os dados. Então ele colocou Marcelo Santos junto. Não, mas eu preciso separar. Então eu volto aqui em fonte, na função, tá? E aí ele vai trazer, você pediu para juntar essas duas informações, você fala, não, mas entre o primeiro nome e o segundo, eu quero um espaço. Então, onde está texto 2, você vai colocar o espaço. É só você dar um espaço no teclado e ir para o próximo texto, ó. Para o próximo texto 3, você
você vai selecionar o sobrenome. Como que ficou esse dado? Ficou o A2 no próximo campo. Ficou, tá vendo que ele colocou aspas aí? O aspas, espaço. Aspas significa que ele vai dar um espaço entre os dois dados, tá bom? Feito isso, você vai dar um OK e aí sim ele separa Marcelo, espaço, Santos. Eu quero fazer isso para todo mundo. Dá um 2 cliques no final da célula, no canto inferior direito, aparece, tá vendo? Uma cruzinha aqui, ó. Ó, a cruzinha preta. Você dá 2 cliques, ele replica para toda a tabela onde tiver informações de dados. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Até já!